Você já percebeu que seu filho parece sentir tudo mais intensamente do que outras crianças? Que pequenas situações podem gerar lágrimas, frustrações ou crises emocionais profundas? Já notou que ele prefere observar em silêncio, ao invés de se enturmar facilmente nas brincadeiras? E que seus interesses parecem diferentes dos demais? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que meu filho não reagia como as outras crianças da sua idade. Enquanto muitos seguiam o fluxo, ele parecia viver em um mundo interno intenso, cheio de perguntas, emoções afloradas e dificuldades de socialização. Mas afinal, como saber se tudo isso é apenas sensibilidade ou se é um sinal de algo maior, como a superdotação? No começo, eu achava que tudo não passava de sensibilidade a mais. Afinal, cada criança tem seu próprio ritmo, mas conforme os dias passavam, comecei a perceber que meu filho reagia de forma muito diferente das outras crianças. Coisas simples, como uma música alta em uma festa, eram suficientes para fazê-lo chorar. Brincadeiras em grupo, que para muitos eram motivo de alegria, para ele se transformavam em momentos de distanciamento. E havia ainda as emoções. Qualquer frustração parecia maior do que deveria ser. Um brinquedo quebrado não era apenas um objeto perdido, mas motivo para lágrimas profundas. Quando via outra criança chorando, ele não simplesmente ignorava como a maioria faria. Seus olhos se enchiam de preocupação e logo vinham as perguntas: por que ela está chorando? O que aconteceu com ela? Era como se a dor do outro fosse também a sua própria dor, revelando uma sensibilidade que tocava profundamente o meu coração. Ao mesmo tempo, havia momentos em que eu percebia seu interesse profundo por certos assuntos. O que mais chamava a atenção era a sua paixão por dinossauros. Nas brincadeiras, sempre encontrava um jeito de incluí-los, e nas conversas queria saber mais sobre como viviam, o que comiam e sobre as diferentes espécies que existiram. Enquanto muitas crianças se contentavam apenas em brincar, ele buscava aprender cada detalhe, mostrando uma curiosidade que ia além da idade. Em uma festa, enquanto as outras crianças corriam atrás dos balões e brincavam juntas, ele simplesmente não demonstrava interesse em participar. Preferia ocupar-se com outras coisas, observar os detalhes ao redor ou até conversar com adultos, do que se engajar nas brincadeiras típicas da sua idade. Era como se a socialização com as crianças da mesma faixa etária não despertasse nele nenhuma curiosidade. Como mãe, isso gerava dentro de mim uma mistura confusa. Orgulho por enxergar nele uma mente viva e curiosa, mas também preocupação constante por vê-lo se afastar de experiências que eram comuns para outras crianças. Foi nesse ponto que comecei a me perguntar se havia algo maior acontecendo. Não era apenas timidez, não era apenas sensibilidade. Havia ali sinais de uma singularidade que eu precisava entender. Comecei a observar mais de perto. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a ganhar sentido. Ele aprendia com uma velocidade impressionante, mas também parecia carregar um peso emocional enorme para a pouca idade. Em casa, por exemplo, se frustrava porque não conseguia compreender por que as pessoas brigavam se poderiam resolver as coisas conversando. Essa intensidade, tanto intelectual quanto emocional, começou a me mostrar que meu filho não era apenas diferente. Ele era singular. Foram meses mergulhada em livros, artigos e vídeos, tentando entender o jeito diferente dele ser. E essa busca não foi simples, porque muitos dos sinais que ele apresentava também eram comuns ao espectro autista e ao TDAH. Cada descoberta parecia abrir uma nova porta, mas também trazia mais perguntas. Em meio a tantas informações, um termo começou a se destacar: superdotação infantil. No começo, confesso, a palavra soava estranha. Afinal, o que é ser superdotado? É ter notas altas? É ser um gênio de laboratório? Não, eu descobri que vai muito além disso. Superdotação é sobre intensidade. É sobre enxergar o mundo de forma diferente, processar informações com profundidade
e carregar dentro de si um turbilhão de sentimentos e percepções que tornam a vida única, mas também desafiadora. Foi nesse ponto que a ficha caiu. Meu filho não estava fora do normal. Ele simplesmente tinha um jeito diferente de ser normal. Ele não precisava ser corrigido. Ele precisava ser compreendido. E para isso, também precisaria mudar a minha forma de olhar para ele. Essa percepção foi ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Libertadora, porque finalmente eu tinha uma pista sobre o que estava acontecendo. Assustadora, porque junto vinha a responsabilidade. Como guiar uma criança que sente e percebe o mundo de uma forma tão intensa? E foi aí que decidi dar o próximo passo. Buscar uma avaliação neuropsicológica. Não por desconfiança, mas por amor. Porque eu sabia que compreender a fundo essa singularidade era o primeiro caminho para ajudá-lo a florescer. Essa foi a primeira parte da minha jornada. O momento em que deixei de ver apenas comportamentos diferentes ou fora do esperado e comecei a enxergar a singularidade do meu filho como um dom. Um dom que precisava ser nutrido, não reprimido. Mas essa é só a primeira parte da história. A seguir, vou te contar como foi o processo da avaliação, quais descobertas vieram junto e, principalmente, como tudo isso transformou a nossa vida em família. Antes de continuar, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade. Se inscreva no canal, curta este vídeo e deixe seu comentário contando se você já viveu algo parecido ou se desconfia que seu filho também pode ser superdotado. O seu apoio é essencial para que esse espaço cresça e alcance mais famílias que precisam de respostas. O dia em que decidi buscar ajuda profissional foi um dos mais marcantes da minha vida. Eu estava cansada de viver na incerteza, sem saber se o que meu filho demonstrava era apenas sensibilidade ou algo muito maior. Mas o que eu não imaginava era que essa decisão abriria portas para descobertas que mudariam completamente a nossa forma de viver. Você já se perguntou como uma avaliação pode transformar não apenas a vida de uma criança, mas também o coração de toda uma família? A decisão não foi simples. Durante meses, eu me questionei: será que é exagero procurar uma avaliação? Será que estou enxergando coisas que não existem? Mas, ao mesmo tempo, o peso da dúvida me sufocava. Eu precisava de respostas. Foi então que busquei uma avaliação neuropsicológica, com o objetivo de compreender melhor aquele jeito intenso e singular de ser. No começo, confesso que fiquei ansiosa. O processo parecia longo, com entrevistas, observações e testes. E em cada etapa, mais detalhes iam sendo revelados. As perguntas do especialista me faziam refletir sobre coisas que eu mesma não tinha parado para analisar. Desde os primeiros sinais na infância, até as reações emocionais que ainda hoje surpreendiam a todos ao redor. Foram semanas de espera até que todo o processo de avaliação fosse concluído. E posso dizer que foram semanas angustiantes. Cada dia parecia um teste para mim também. Eu me perguntava se estava exagerando, se não estava rotulando meu filho cedo demais. Às vezes, até me sentia culpada. E se eu estiver enxergando problemas onde não existem? E se for apenas uma fase? As entrevistas com o especialista me deixavam ainda mais ansiosa. Quando ele fazia perguntas sobre o comportamento do meu filho, eu revivia cada situação. As crises emocionais, as perguntas inesperadas, a dificuldade em se enturmar. Eu respondia com a voz trêmula, porque junto de cada lembrança vinha também a dúvida. Será que isso é mesmo algo fora do comum ou só uma característica da infância? O coração acelerava a cada etapa. Havia dias em que eu ia para casa com mais incertezas do que quando cheguei. Às vezes, parecia que o resultado nunca viria. A espera corroía por dentro. Eu olhava para o meu filho e via nele tantas qualidades, mas também tantas dificuldades, e me perguntava: será que estou falhando em apoiá-lo da forma que ele precisa? As noites eram ainda mais pesadas. Deitava na cama e minha mente não parava.
O medo de não conseguir ajudá-lo me acompanhava como uma sombra. Eu queria respostas rápidas, mas o processo exigia tempo, paciência e coragem. E essa mistura de ansiedade e incerteza muitas vezes me tirava o sono. O mais difícil era lidar com o contraste. Em alguns momentos, eu me enchia de esperança, acreditando que logo tudo faria sentido. Em outros, o peso da dúvida me esmagava, como se eu estivesse perdida em um labirinto sem saída. Saí daquela sala com o coração acelerado. De um lado, senti alívio por saber que meu filho não estava sozinho nesse caminho. Do outro, surgia o medo. Como eu poderia ajudá-lo a crescer sem se sentir estranho, sem carregar o peso de não se encaixar? Mas foi nesse instante que uma nova visão nasceu em mim. Eu não precisava ter todas as respostas. Eu precisava estar presente. Eu não precisava corrigir quem ele era. Eu precisava guiá-lo para que usasse seus dons de forma saudável e feliz. Essa percepção transformou tudo. A casa, que antes era palco de dúvidas, passou a ser um espaço de incentivo. As perguntas dele deixaram de ser vistas como exageros e passaram a ser celebrações de curiosidade. Suas emoções intensas já não eram apenas crises, mas sinais de que ele sentia o mundo de forma mais profunda do que a maioria. Essa descoberta não foi apenas sobre meu filho, foi sobre mim também. Eu aprendi que a superdotação não é um rótulo, mas uma oportunidade de enxergar a vida de outra forma. Aprendi que cada lágrima, cada pergunta inesperada e cada gesto de sensibilidade eram partes de um todo maior. Uma mente que brilha de maneira única. E é por isso que decidi compartilhar essa jornada aqui, no canal Singularmente. Porque sei que existem outras mães e pais que, assim como eu, se sentem perdidos, cheios de dúvidas e até de culpa. Quero que você saiba que não está sozinho. Há caminhos, há respostas e, acima de tudo, há esperança. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar. Conte a sua história, compartilhe suas dúvidas. Vamos juntos criar uma comunidade de apoio, onde cada família possa encontrar acolhimento e força para caminhar ao lado de suas crianças singulares.